Hoje estaremos refletindo juntos no Salmo 23, um salmo escrito por Davi. Portanto, no versículo 1 ele diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E geralmente a nossa tendência, quando lemos este primeiro versículo, associamos este versículo àquelas coisas que nós desejamos do Senhor, que desejamos que o nosso bom pastor providencie para nós. E isso é normal, mas nós precisamos estar abertos para a realidade de que não faltará também problema, não faltará frustração e não faltará tribulação. Até porque, vamos apanhar aqui o exemplo da tribulação. A Bíblia, em Romanos capítulo 5, diz que a tribulação produz a paciência. Então, a partir de agora, se você não sabia, se você não sabe, preste atenção quando você pedir a Deus paciência, porque Ele vai enviar a tribulação, porque vai ser através da tribulação que você e eu aprendemos a paciência. Mas o bom pastor, ele usa tudo isso para nos moldar, para nos capacitar, para nos preparar para alguma obra que ele tem para nós, também para promover o nosso crescimento espiritual. E nós não podemos perder de vista de sim, exatamente isso. O bom pastor está no controle de tudo. E Davi sabia disso. Ele tinha muitas experiências nesse seu profundo relacionamento com Deus. Davi ele foi rejeitado pelos irmãos, né? E rejeição é dos sentimentos assim mais que podem causar danos muito profundos na alma humana, né? O sentimento de ser rejeitado. Davi passou por isso. Davi foi também invejado e perseguido por Saul. Gente, inveja é uma coisa terrível. O que as pessoas não são capazes de fazer, movidas pela inveja. Davi também enfrentou esse tipo de situação. O segredo está fortalecer-se no Senhor. Foi o que Davi fez. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Outra situação dentro da história de Davi, que nós lemos várias vezes, aparece também em 1 Samuel, que Deus era com Davi. Né? Diz que as coisas que Davi empreendia, ele tinha êxito, porque Deus era com ele. Então, o mesmo Deus, o mesmo bom pastor que era e que cuidava e que estava com Davi, está com você, está com cada um de nós. Os nossos olhos precisam ser abertos para essa realidade. Como Davi, precisamos nos fortalecer no Senhor. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas eu aqui coloquei como tema, né? Davi, um homem que temia ao Senhor. Então, o temor a Deus é também uma característica muito forte na personalidade, no caráter de Davi. Então, Davi era um homem que temia o Senhor. E vamos estar buscando isso também para as nossas vidas, que haja temor de Deus nos nossos corações, para esperarmos o tempo de Deus, o tempo da vitória de Deus, o tempo de sermos colocados a desenvolver alguma tarefa para a qual o Senhor está nos preparando, né? Então não vamos tomar a frente, mas vamos esperar o tempo de Deus. Davi, o homem que temia ao Senhor. E ao outro versículo que diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Então nós vemos aí que o nosso bom pastor, né, Jesus, o nosso bom pastor, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele provê as nossas necessidades. E ali eu coloquei a relação, o link, né, a conexão entre alimento e descanso, porque diz que o pastor leva para pastar em verdes pastos e me faz repousar.
Então, aqui uma pergunta, uma coisinha muito simples, muito básica, que faz parte do nosso dia a dia. Nós sabemos que um neném, um bebê, se ele estiver com fome, ele não dorme. O que ele faz? Ele chora, pedindo a mamadeira, pedindo o biberon, né, como diz os portugueses. E nós, como adultos, eu digo por mim, se eu estiver com fome, eu não consigo descansar. Então, gente, nós temos ali uma relação entre o estar alimentado e o desfrutar de descanso. E o descansar. E a pergunta é, você tem se alimentado bem? E eu não estou falando de comida, não. Eu estou falando de alimento espiritual. A pergunta é, será que a agitação de pandemia, será que isso, toda essa agitação que às vezes vem aos nossos corações, não seria sintoma ou sinal de não estarmos espiritualmente alimentados? Fica aí a pergunta para a nossa reflexão. Ok? O versículo 3 diz, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. A pergunta é, duas perguntas aqui, você tem estado cansado, cansada? Você deseja ser revigorado, revigorada? Né? Uma coisa é termos consciência do nosso estado. Outra coisa é desejarmos uma mudança desse estado. Né? Então, por isso que eu coloquei. Você está cansado? Você deseja ser revigorado? Né? É importante isso. E nesse versículo, Davi diz, restaura-me o vigor. Então, o nosso bom pastor é aquele que está pronto, né? Pronto, aberto, desejoso de nos restaurar. E nós, mais do que nunca, precisamos desse revigoramento. Precisamos dessa restauração, né? No nosso físico e, acima de tudo, nas nossas mentes e nas nossas emoções. E depois de sermos restaurados pelo bom pastor, pelo Senhor, estaremos então preparados para sermos guiados por Ele nas veredas da justiça. Você já passou por aquela situação de estar tão inquieto, tão angustiado, tão estressado, me faltou agora a palavra, mas é sinônimo, estressado, angustiado, cansado, inquieto, essa palavra, inquieto, que você não consegue focar no que você precisa fazer e fica ali rodando em círculos e o tempo passa e você não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, gente, precisamos encontrar esse descanso em Deus, esse revigoramento. E a consequência de estarmos revigorados é que estaremos aptos, preparados, prontos para sermos guiados pelo Senhor. E Ele nos guia em veredas, em caminhos de justiça, porque Ele é justo. E Ele faz isso por amor a Ele próprio, por amor do seu próprio nome, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel e Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, Ele faz isso por nós, né? Por amor a Ele e por amor a nós. Ele, portanto, nos revigora, Ele nos guia, Ele nos ama. Como precisamos, né? Estar conectados com essa verdade, né? Com o fato de que Deus, Ele é o único que pode nos revigorar. Ele é o único que pode nos guiar por veredas de justiça, porque Ele nos ama com um amor incondicional. No versículo 4, o salmista diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Né? Então ele tinha essa confiança, essa plena certeza de que, mesmo que ele estivesse a passar por um vale, ele não precisaria temer nenhum perigo, porque ele tinha confiança de que o pastor, o bom pastor, iria estar com ele, atravessaria este vale com ele.
E nós precisamos dessa confiança hoje. Estamos a atravessar um vale chamado pandemia. É um vale de trevas e de morte. Mas temos que ter confiança de que o bom pastor está conosco. Ele está conosco, portanto, nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Temos, pelo contrário, de ter confiança, né? O salmista, quando ele diz não temerei mal algum, ele estava determinado a não dar espaço na sua vida, na sua mente, nas suas emoções, para o medo. O medo paralisa. A palavra diz lá em Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, espante, lance fora da sua vida o sentimento de medo. Creia que o bom pastor está contigo, para te proteger, para te guardar, para te consolar com a vara e o cajado, né? A vara ele usa para manter a ovelha no caminho. Quando a ovelha ameaça afastar, o pastor vai e bate com a vara para mantê-la no caminho. Mas, eventualmente, quando a ovelha se afasta e já não está ali no rebanho, junto do rebanho, o pastor então sai no meio da noite à procura daquela ovelha que está faltando, porque ela é importante. E ele vai então usar o cajado. E o cajado ele usa para trazer de volta a ovelha, trazê-la de volta ao caminho, né? Para que ela esteja novamente debaixo dos olhos do pastor, para que ela continue a receber o cuidado do pastor e ser protegida e ser consolada pelo pastor. Então, se você que está agora tendo acesso a esse vídeo e ouvindo essas palavras, se você tem estado longe, né, afastado do bom pastor, hoje, exatamente nesse momento, pode ser a altura certa, o tempo certo, né? O propósito de Deus que você volte aos caminhos do Senhor. Saiba que Ele te ama, Ele não desiste de você, você é muito importante para Deus. Então, volte aos caminhos do Senhor, né? Deixe que Ele esteja cuidando de ti, né? Porque é isso que Ele deseja fazer, porque Jesus pagou um preço precioso pela sua vida. O sangue dele foi derramado para perdoar a cada um de nós. E ele diz também na palavra, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E ninguém as arrebatará da minha mão, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mesmo que o inimigo possa ter conseguido, né, temporariamente te arrebatar, mas o bom pastor, ele não desiste de você, ele vai à tua procura, ele vai ao teu encontro, ele vai te buscar lá onde você está. E não existe buraco tão profundo onde o ser humano possa ter caído que a graça de Deus não seja suficientemente grande e eficaz para ir lá buscá-lo. Então, é isso. Deus tem um propósito na tua vida, Ele te ama. Creia nisso. O versículo 5 diz, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então, o sumo pastor, o bom pastor, ele tem prazer em preparar um banquete para nós. Abrindo um parêntese, muitas das vezes podemos estar nos alimentando de migalhas quando o nosso bom pastor tem preparado um banquete para nós. Ou seja, aquilo que Deus, o propósito que Deus tem para nós excede, ultrapassa o nosso entendimento, vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Isso é um verdadeiro banquete e Deus quer. Ele, bom pastor, ele prepara esse banquete para nós, à vista dos nossos inimigos, né, dos meus inimigos. Inimigo, o que é inimigo?
eu considero que é tudo aquilo ou todo aquele que nos afasta dos planos e propósitos de Deus. É muito simples entender isso. Às vezes, uma pessoa que nós consideramos amigo, amiga, e que bem pode ser que lá atrás, ou um tempo atrás, foi um verdadeiro amigo, mas que nos dias atuais, direta ou indiretamente, essa pessoa, consciente ou inconscientemente, ela está tentando nos afastar dos planos e propósitos de Deus. Então, temos que estar atentos. Não vamos deletar essa pessoa dos nossos contatos, não vamos nos afastar dessa pessoa ou dessas pessoas, mas vamos estar alertas para não permitir que nos afastemos da presença de Deus, dos propósitos dele para a nossa vida. Tudo aquilo, eu quero trazer aqui, por exemplo, um exemplo bem prático das novas tecnologias, né? YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Ferramentas, gente, maravilhosas essas ferramentas, mas que precisam ser bem geridas. Precisamos gerir o tempo que nós passamos, né, com essas ferramentas e também o conteúdo. É muito importante observarmos o conteúdo, o que nós vamos buscar, se aquilo está acrescentando algo bom às nossas vidas ou se é alguma coisa só para entreter e mais nada. Mas, por outro lado, mesmo que o conteúdo seja bom, temos que estar atentos para uma realidade. É que, mesmo que os conteúdos sejam bons, esses conteúdos bons não substituem o nosso tempo na presença de Deus, o nosso devocional, o nosso tempo de oração e da leitura da palavra. Você pode sim apanhar, digamos assim, você recebeu uma mensagem, recebeu um vídeo, recebeu um versículo. Então, toma aquele versículo e vai meditar naquela palavra. Não vai apenas ler corridamente e achar que você está alimentado. Isso é ilusão. E nem pensar que pelo fato de você ter recebido não sei quantos posts, não sei quantos pequenos vídeos, e que você está alimentado. Não. O estar alimentado significa, representa, quer dizer passar tempo na presença do bom pastor, sentado nesse banquete, né? Nesse banquete que ele tem preparado para nós. Ok? Eu não sou contra essas novas tecnologias, eu as uso, cada uma delas eu uso. E podem ser bênçãos na sua vida, é apenas uma palavra de alerta. Esse versículo diz, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu coloquei ali uma frase que eu aprendi muitos anos atrás. A nossa fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. Como é que isso acontece? Nós honramos a Deus, né? A nossa fé vai honrar a Deus quando eu creio que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele diz na sua palavra que vai fazer. Então você e eu estaremos honrando a Deus ao colocarmos a nossa fé, a nossa confiança naquilo que Deus diz. Por outro lado, Deus, ao detectar essas características, né, isso que realmente agrada a Ele, que é a nossa fé, então Ele vai nos honrar, concretizando, cumprindo aquilo que Ele tem nos falado, nos ensinado, nos dado, né, através da sua palavra. A promessa que Ele tem trazido até nós naquele momento, naquele dia. Então, a nossa fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. Portanto, Ele unge a nossa cabeça com óleo. O óleo representa alegria, representa também o poder do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É esse o projeto de Deus, o propósito de Deus para cada filho, né? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E, portanto, quando isso acontece, vai gerar o quê? O nosso cálice, o resultado vai ser que o nosso cálice vai transbordar. Gente, quando o cálice transborda, vai gerar testemunho. Vai influenciar as pessoas que estão ao nosso derredor, na nossa vizinhança, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, onde nós estudamos.
se bem que agora, né, estamos estudando em casa, via, né, online, mas mesmo que seja online, você está ali e você pode ser bênção, né? Você pode ser bênção. Deus deseja que cada um de nós sejamos bênção. Amém? Então é isso, né? Vamos deixar que o nosso cálice transborde. Deus promete fazer transbordar o nosso cálice e Ele vai operar isso à medida que nós estivermos buscando a sua presença e buscando dele, né? Sermos cheios do seu Espírito. Amém? E o último versículo para nós fecharmos esta reflexão do Salmo 23, o salmista diz: sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha a confiança que o salmista tinha no bom pastor, né? E é a confiança, a mesma confiança que Deus espera que eu e você tenhamos nele, porque ele continua sendo o nosso bom pastor, mesmo permitindo, né, que a nossa vida seja pontuada por aquelas situações difíceis, mas voltando a reforçar esse pensamento, problemas, frustrações e tribulações são usadas também pelo bom pastor para nos aperfeiçoar e para nos preparar para o propósito que ele tem para as nossas vidas. Então, nada é desperdiçado por ele. Ele cuida de nós, então ele continua sendo o nosso bom pastor, mesmo que nós estejamos passando pelo vale, ele está conosco. E no final, a bondade e a misericórdia me acompanharão. O que é a bondade? A bondade, eu penso que é Deus nos dando o que nós não merecemos, né? Pela sua bondade, ele nos dá tantas bênçãos, coisas que muitas das vezes nós não merecemos. Mas a misericórdia, por outro lado, né, é uma outra ferramenta, é como se fosse assim 2 remos. A misericórdia é Deus nos poupando daquilo que nós merecemos. Às vezes nós merecemos um raspanão, merecemos uma boa disciplina, né? Lá uma varada, e às vezes Deus não, ele usa de misericórdia. Mas isso não é licença para pecar, isso não é licença para estarmos distante dele. Não, de jeito nenhum. Né? Não podemos estar agora apoiados nessa misericórdia de Deus e achar eu posso viver de qualquer maneira e vai ser assim porque Deus é misericordioso. Não. Né? Por quê? Porque existe também um outro princípio que é muito importante, que diz que Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso ele há de ceifar. Né? Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, mas também precisamos estar atentos, porque quando ele achar que deve, quando for propício e necessário, de certeza que ele vai também nos disciplinar, porque a palavra diz que ele disciplina o filho que ama. Eu desejo que Deus te abençoe poderosamente e que essa meditação venha trazer um despertamento, possa edificar a tua vida e servir para digamos assim, para promover também o teu crescimento espiritual. Então, que Jesus seja também o teu sumo pastor, né? O pastor da tua alma, aquele que vai estar cuidando de você, e assim você vai estar na casa dele, na presença dele para sempre. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz.